Seja bem-vindo ao Propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que a meditação no livro de Salmos traz uma oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. O livro de Salmos é um livro de louvores a Deus. O título dele no hebraico, no texto original, é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. Então é T-E-H-I-L-I-M. Tehillim. E significa louvores. E esse livro é o mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Então, se você medita em um texto por dia, você consegue aprofundar a sua relação com Deus durante 150 dias, que cobre praticamente a metade do ano. Se você meditar diariamente nos Salmos 2 vezes por ano, você cobre 300 dias, o que dá a oportunidade de estar praticamente o ano todo em comunhão com Deus. E o livro dos Salmos, ele começa mostrando como que você pode ser bem-sucedido na vida, e ele termina dizendo que todo ser que respira louve ao Senhor. No Salmo de número 1, ele fala: você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não ficar sentado na roda dos escarnecedores. Então, você não deve andar no conselho dos que praticam o mal, você não deve parar, não deve se deter no caminho dos pecadores. Pecadores são aqueles que erram o objetivo da vida, são aqueles que perdem o tempo da vida. E não se sentar na roda dos escarnecedores, aquelas rodinhas em que as pessoas ficam jogando conversa fora, a conversa que não tem nenhum proveito. Porque se você fizer isso e meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, então você será comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e cujo fruto é dado na estação própria. Essa imagem de uma árvore que está plantada junto de um ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria, fala que aquele que medita na lei do Senhor diariamente recebe a água da vida, que mata a sede da sua alma e que vem diretamente da fonte que é Deus. Quando você tem a fonte em Deus e você recebe a palavra dele todos os dias, você recebe a renovação, a restauração, a reconciliação com Deus. Então você fica sempre carregado de fé, esperança, paciência, bondade, fidelidade, amor. E quando você tem todas essas coisas com você, você tem ânimo, você tem vigor, você tem força, você tem alegria. Por isso que o texto fala que se você medita na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, você recebe você é como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que as folhas não secam, porque você tem sempre a esperança, a alegria de Deus com você. E quando ele fala que dá o seu fruto na estação própria, significa que em todas as etapas da vida, na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice e até na morte, você vai produzir o seu fruto. Na morte, o fruto que um justo produz é receber a vida eterna. Ele estará no tempo da sua morte para sempre com Deus. Então, o Salmo de número 1, ele abre o livro dizendo: você tem a escolha de ser bem-sucedido. Porque o Salmo termina dizendo assim: os ímpios não são assim,
mas eles são como a palha que é espalhada pelo vento. Então, o Salmo de número 1 apresenta-nos uma proposta. Se você meditar nesse livro, se você estabelecer um relacionamento com Deus, se você for amigo dele, você vai ser parecido com uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que vai ter as suas folhas que nunca secam e que vai dar o seu fruto no tempo próprio. Você vai casar com a pessoa certa, você vai encontrar o trabalho certo, você vai receber o caminho certo, e mesmo nos momentos mais terríveis da sua vida, quando você passar por uma doença, ele vai estar com você para te restabelecer. O Salmo 38 fala isso. Quando você estiver sendo perseguido pelos inimigos, você não vai perder o sono, mas você vai conseguir deitar e descansar, como está escrito no Salmo de número 3. Quando você estiver em angústia, você vai lembrar que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, e Ele é o seu socorro presente na angústia. Quando você não souber o que fazer, você vai olhar para os montes e você vai receber a resposta do Deus que criou os céus e a terra, como está escrito no Salmo 121. Quando você estiver na dúvida a respeito de quem você é, se Deus cuida de você, você vai lembrar: Deus me criou um pouco menor que os anjos e me deu o domínio sobre todas as coisas criadas, como está escrito no Salmo de número 8. Quando você pensar que Ele abandonou você e que não há mais solução, você vai lembrar: eu ainda louvarei ao Senhor, como está escrito no Salmo de número 13. Quando você sentir falta de alguma coisa, você vai lembrar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como está escrito no Salmo 23. Se o seu pai e a sua mãe abandonarem você, você vai lembrar: quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, como está escrito no Salmo 27, no versículo 10. Quando você estiver alegre, você vai lembrar: Deus sempre esteve comigo. Então agora que é um momento de celebração, eu vou celebrar com o Senhor, como está escrito no Salmo de número 100. E quando você chegar na velhice, você vai lembrar que a nossa vida nessa terra é como uma erva que nasce, floresce, seca e depois é lançada no forno para ser queimada. Mas Deus, Ele é de geração em geração. Ele vem de eternidade em eternidade. Para Ele 1000 anos são como a vigília passada. E Ele recebe a todos os que confiam nele, para que tenham essa vida com Ele na eternidade. Você vai lembrar do Salmo 90 que diz isso. O Salmo 90 fala: a duração da nossa vida nessa terra é de 70 anos e alguns, quando pela força e robustez chegam aos 80, têm muito enfado e cansaço. Mas o Senhor é eterno, Ele é de geração em geração. Para Ele, 1000 anos são como a vigília passada. O Senhor é aquele que dará a você a vida eterna, como está no Salmo 90. Ele dá também a proteção no momento de incerteza e insegurança, como diz o Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Salmo 91, no versículo 10 diz isso. Então, no final, você vai concluir nesse relacionamento com Deus que Ele está com você todos os dias, em todos os momentos, e você vai poder dizer, como diz o Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A proposta dos Salmos é essa, de você caminhar com Deus diariamente e receber a palavra que te alimenta em todos os momentos, em todas as situações. Mesmo quando você errou muito, pecou,
e pensou assim: errei demais, Deus me abandonou. O Salmo 51 mostra Davi, depois de ter cometido um adultério e matado o marido da mulher para ficar com ela, ele foi confrontado por Deus e se arrependeu, e com arrependimento ele confessou seu pecado no Salmo 51, dizendo: eu pequei, eu fui concebido em pecado, mas livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Ele pede para Deus livrá-lo de repetir o comportamento errado, e ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você, mesmo que tenha errado, pode pedir a Deus: cria em mim um coração puro, e ele vai criar em você esse coração puro e ajudar você a segui-lo corretamente. Você pode se arrepender e receber o perdão de seus pecados. Talvez você sentiu inveja de alguém, mas Asaf, que era o líder de louvor no templo, na época do rei Davi, confessou que sentiu inveja dos ímpios. E ele disse: quase que os meus pés se resvalaram, porque eu olhei para os ímpios e os vi vestidos como que de um colar, com orgulho em razão de estarem bem. Parece que tudo vai bem na vida do ímpio, parece que eles não ficam presos em trabalhos difíceis, parece que tudo para eles é excelente. Até que eu entrei no teu santuário e entendi que o ímpio passa e depois ele não é mais. Então, aquele que pratica o mal e obtém as riquezas, ou aquele que não se vem, não se chega a Deus, ele passa. Ele não entra na eternidade com Deus porque nunca se preocupou em ter o relacionamento com Deus. Então, Asaf entendeu. No Salmo 73 ele fala isso. A riqueza do relacionamento com Deus. E ele chegou a essa conclusão, que todos devemos louvar a Deus, louvar ao Senhor. Por isso que o livro de Salmos, ele é uma excelente fonte para aprofundamento do relacionamento e da comunhão com Deus, porque ele passa por todos os momentos da vida. Passa por momentos de enfermidade, de sentimento de solidão, de perseguição de inimigos, por situações de traição, por situações de morte, por situações ligadas a nossas dúvidas em relação à nossa existência, à nossa vida. Em tudo há uma resposta de Deus que traz conforto e confiança de que no final aqueles que confiam nele terão a sua segurança e a sua paz garantidas por ele mesmo, porque ele criou os céus e a terra e ele cuida de todos os que confiam nele como a menina do olho dele, como está escrito no Salmo 17, no verso 8. Então, hoje, nós estamos no dia 115 desse propósito. E nesse Salmo 115, nós aprendemos que só Deus é verdadeiramente Deus. Que os ídolos, que são imagens de esculturas, que são criados pelas mãos dos homens, podem ser formados por prata, por ouro, mas eles não sabem de nada. Eles não têm vida. São apenas estátuas, apenas imagens. Mas o nosso Deus é um Deus vivo e um Deus que responde de maneira vívida, porque Ele ouve as nossas orações, Ele vê os nossos sofrimentos, Ele tem mãos que podem operar poderosamente, Ele tem pés que caminham sobre a terra em todos os lugares, sabendo tudo o que está acontecendo em todos os momentos, porque Ele ouve e Ele
sabe tudo aquilo que você tem falado a Ele em oração. É isso que o Salmo 115 nos ensina. Então, ele diz aqui, vamos agora na leitura. Versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então, o versículo 1 está dizendo, não dê a glória para nós. Senhor, não a nós, não dê nenhuma glória para nós, mas ao teu nome dá glória. Então o salmista que escreveu aqui o Salmo 115, ele está dizendo, Deus, dê glória ao seu próprio nome. Só o Senhor merece receber toda a glória, porque foi o Senhor que criou os céus, foi o Senhor que criou a terra, nós somos apenas criaturas de Deus. Então ele diz aqui no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós. Nós não temos nenhum mérito. Nós não temos nada. O nosso fôlego de vida vem de Deus. Então, que toda a glória seja dada apenas ao Senhor, apenas a Deus. Então, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. O Senhor tem benignidade. Ele tem o poder de fazer o bem. Benignidade é a habilidade, a capacidade de fazer o bem. Ele tem essa capacidade. Então, dá glória ao teu nome por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque o Senhor é verdadeiro. Versículo 2. Por que dirão as nações? Onde está o seu Deus? Então aqui o salmista está dizendo assim, por que que o Senhor vai deixar os outros povos perguntarem para nós onde o Senhor está? Ele está aqui pedindo para que Deus dê o socorro a eles. Ele está dizendo assim, por que que o Senhor não vai nos socorrer e daí os outros povos à nossa volta, ao nosso redor, vão chegar e vão perguntar para nós, onde é que está o seu Deus? Se ele realmente existe, então por que vocês estão passando por situações difíceis? Onde está o seu Deus? Então, o versículo 2, ele está conversando com Deus. O Salmo 115 é uma oração, dizendo, não a nós, Senhor, mas dá glória ao teu nome, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que que os povos vão perguntar para nós, onde está o seu Deus? Aí o versículo 3, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe agrada. Versículo 4, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. 5, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. 6, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. 7, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. 8, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então aqui ele está dizendo, os outros povos podem vir para nós e perguntar, onde está o seu Deus? Mas a realidade é que essas nações adoram imagens que são de ouro, de prata, que não podem fazer nada. Então o salmista aqui ele mostra que mesmo quando eles estão sendo atacados por outros povos, dizendo, Deus não está com vocês, ainda assim, eles sabem quem é o Deus de Israel. Eles sabem que o Deus de Israel, ele realmente tem poder. E que os outros deuses não têm poder, como o Deus que criou os céus e a terra. Veja aqui o versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor,
Ele é teu auxílio e teu escudo. 10. Casa de Arão. Casa de Arão é uma outra forma de falar, chamar o povo de Israel. Arão era o sumo sacerdote. Deus levantou ele para ser o sacerdote do povo de Israel, para ser o intercessor do povo. Então, quando ele fala assim, casa de Arão, ele está dizendo, vocês que são do povo de Israel, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Veja que o versículo 9 e o versículo 10 e o versículo 11 que nós vamos ler agora, eles repetem 3 vezes a ideia. Ele é teu auxílio e teu escudo. Veja o 11. Vós, os que temeis ao Senhor. Temer ao Senhor é os que respeitam ao Senhor. Os que respeitam ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. Por 3 vezes ele repete. Ele fala para Israel, para a casa de Arão e para o povo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiem nele, porque ele é o auxílio e o seu escudo. Agora o versículo 12. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. 13. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Então aqui no versículo 12 e 13, veja que existe uma lógica aqui, uma sequência. No 9, no 10 e no 11, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Aí no versículo 12 e 13, com certeza ele vai abençoar. Vai abençoar vocês com certeza. Versículo 14, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Versículo 15, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então ele está dizendo, o nosso Deus é o Deus dos céus. A terra Deus deu para os filhos dos homens. Ele está dizendo, nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. Deus, ele tem todo o poder. Ele está nos céus. Ele vai nos abençoar. Mas os céus são os céus do Senhor. O que está lá em cima só cabe a Ele. Agora, aqui na terra, Ele deu para nós, que somos os filhos dos homens. A nossa parte nós vamos fazer. Versículo 17. Enquanto os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. 18. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Então ele está dizendo aqui, vamos fazer a nossa parte, porque os mortos, eles não têm como louvar a Deus, eles não podem mais fazer nada. Mas nós, enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos bendizer ao Senhor, desde agora e para sempre. Então o Salmo 115, ele é um salmo que mostra Deus como o Deus de Israel, como um Deus que é benigno e um Deus que é dono da verdade. Ele é um Deus que realmente é bom, que quer ajudar o seu povo. Ele é um Deus que criou os céus e a terra, e ele é um Deus que é dos céus. Os céus são dele. A nós, ele deu a terra. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte enquanto estamos vivos. Depois de mortos, não podemos fazer mais nada. Mas devemos adorar apenas ao Senhor. Nenhum anjo, nenhuma imagem, a nenhum santo, porque Deus está vivo. Ele criou os céus, ele está nos céus e ele está vendo tudo o que você está passando, ouvindo todas as suas preces, todas as suas orações. Ele tem mãos para alcançar você, ele tem pés que passeiam sobre a terra, que podem chegar até você, e ele tem força e domínio e poder sobre todas as coisas para
ajudá-lo, porque ele é o teu auxílio e o teu escudo, e ele te abençoará. É isso que o Salmo 115 nos fala. E esse Salmo 115, ele faz parte de um grupo de salmos que são chamados de Salmos de Halel. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E Halel é o que dá origem à palavra aleluia, que é aleluia, que significa louvai ao Senhor. Então, a Halel são salmos de louvor. É o Salmo 113 até o Salmo 118. Esses salmos, o 113 até o 118, são chamados de salmos de Halel, e eles são os salmos que o povo de Israel usa para cantar e para falar em voz alta, em comunidade, lembrando de que Deus é o Deus do povo de Israel. Quando eles vão para a festa da Páscoa, para a festa do Pentecostes, quando eles vão a Jerusalém em caminhadas para a comemoração das festas em Jerusalém, eles cantam ou eles falam em voz alta, eles recitam esses salmos. E esses salmos, eles estão aqui e tem uma lógica neles. O Salmo 113 fala que o Senhor é o Deus das nações. Ele está sobre as nações, ele cuida de Israel entre as nações. O 114 fala que Deus os tirou da escravidão do Egito. O 115 fala que Deus é um Deus vivo, que é o que nós lemos hoje. Ele é realmente Deus, ele é Deus acima dos outros deuses. O 116, que nós vamos ler na sequência, vamos ler amanhã, é o salmo que fala que se Deus é o nosso Deus, nós devemos amá-lo individualmente. O 117 é uma convocação de todos os povos. Se o nosso Deus é o nosso Deus, então todos os povos louvai ao Senhor. O Salmo 117 fala isso. E o Salmo 118, inclusive o Salmo 117 é o menor salmo. Ele tem apenas 2 versículos. É uma convocação para adorar a Deus. E o Salmo 118 é um salmo que fala do triunfo de Deus de Israel. Então, existe uma lógica. Deus é o Deus que cuida de nós entre as nações. Salmo 113. Ele nos livrou da escravidão. Salmo 114. Sendo que ele é verdadeiramente o Deus que criou os céus e a terra, o único verdadeiro Deus. O Salmo 115. Por isso, cada um de nós deve adorá-lo individualmente. Salmo 116. Todos os povos devem louvá-lo também. Salmo 117. Porque ele tem o domínio sobre todas as coisas. Salmo 118. Então existe uma... Se você lê o Salmo 113 e o 118 dessa forma, você vê que cada um deles vai revelando essa história. Então, quando eles vão para as festas em Jerusalém, eles vão cantando esses salmos, lembrando: o Senhor é o nosso Deus entre as nações. Salmo 113, repetindo: ele nos livrou da escravidão. Salmo 114. Só ele é realmente Deus vivo, o nosso auxílio, o nosso escudo, como nós lemos hoje, o Salmo 115. Amanhã vamos ler o Salmo 116. Cada um deve amar ao Senhor. Salmo 117. Todas as nações estão convocadas a adorar a Deus. Salmo 118. O Senhor é aquele que nos dá vitória. Essa é a meditação de hoje, do Salmo 115. Deus tem todo o poder e Ele quer salvar você que de repente ouviu essa mensagem e de repente faz as suas orações para um anjo. Tem pessoas que pegam aquelas imagens de anjos, seguram o anjo. Tem pessoas que usam um amuleto, carregam algum objeto, fazem orações de repente para uma imagem, para uma estátua. Mas o Salmo 115 está dizendo: eles não têm vida, mas o Deus que criou os céus e a terra, ele é vivo e ele enviou o Filho dele, que é Jesus, que morreu na cruz para trazer a salvação para a humanidade.
Lá em João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal modo que ele resolveu mandar o Filho dele, que estava no céu, descer aqui na terra, encarnar como ser humano, no ventre de uma mulher, para nascer e manifestar milagres que você lê nos evangelhos, para mostrar que Deus tem todo o poder para que acreditassem nele, para que quem crer nele tenha a vida eterna. E esse Filho de Deus se chama Jesus. Você lê nos evangelhos que ele deu vista aos cegos, fez os paralíticos andarem, os mudos falarem, os surdos ouvirem, ressuscitou mortos. E ele fez tudo isso para mostrar: eu vim aqui para salvar vocês. Quem me receber vai receber a vida eterna. Então, é esse Deus que nós lemos no Salmo 115, que é um Deus vivo, que está chamando você para que você receba Jesus. Foi ele que enviou o Filho dele, Jesus, para morrer por todos nós. E agora ele quer salvar a sua vida. Como você faz para receber a salvação? Você deve acreditar que Deus criou os céus e a terra, que ele enviou o Filho dele, Jesus, para morrer em nosso lugar na cruz, que a morte de Jesus, ela foi intencional. Ela foi uma morte preparada para que pela morte dele, todos que recebem ele recebessem o perdão dos pecados e possam ter acesso a Deus. E você deve confessar isso, dizendo: eu acredito nisso e eu quero andar com esse Deus. E daqui para frente, depois que você fizer essa oração, você orar somente a Jesus e conversar somente com ele, e você com isso recebe duas bênçãos. Você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em você, e recebe o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que garante que você terá a vida eterna. Recebe também mais duas bênçãos. Quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados e também se torna filho de Deus. Então são 4 bênçãos no total. Você recebe o perdão dos pecados, você se torna filho de Deus, se torna filha de Deus, você recebe o Espírito Santo para te guiar nessa terra até a morte, e quando você morre, você recebe a vida eterna para morar com ele. São 4 bênçãos. Faça essa oração comigo para receber Jesus na sua vida e receber essas 4 bênçãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa terra. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e coloca o selo do teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus, você recebeu o perdão dos pecados, você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus, você recebeu o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vai te ajudar aqui nessa terra. Quando você faz alguma coisa errada, ou está para fazer algo errado, o Espírito Santo coloca um aperto no seu coração. E aquele aperto é uma forma de dizer a você: não faça isso. Quando você tem dúvidas, você pode orar e o Espírito Santo responde você. Como que ele responde? Com uma voz interna, dizendo: pode fazer, ou dizendo: espere um pouco, ou dizendo: não faça. O Espírito Santo, você ora, depois da sua oração você fica um pouco em silêncio. Ele vai falar com você. No começo, você fica com um pouco de insegurança, mas com o tempo, você vai ouvindo, percebendo essa voz, fazendo as coisas e vendo que as coisas acontecem, e você vai percebendo, é a voz do Espírito Santo. Para você ter certeza que é Deus que está falando com você, leia a palavra.
O Espírito Santo muitas vezes faz você lembrar dos textos da Bíblia que você leu, para dizer a você, vai ser desse jeito. Então, ler a Bíblia também te dá acesso, abre um espaço para que o Espírito Santo converse com você. Ele conversa conosco pela revelação da palavra. Então, Deus abençoe a sua vida. Medite nos Salmos por tudo aquilo que o Espírito Santo nos mostrou do valor desse livro. Ele nos dá a oportunidade de aprofundar a comunhão e o relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.